Foi aqui que ele cresceu e conhece cada centímetro dessa propriedade. E há várias áreas onde ele consegue se esconder. 2 detentos escapam de uma prisão, e você não vai acreditar em como eles fizeram isso. Agora, os 2 já estão de volta atrás das grades. É uma história que envolve cúmplices do FBI e pode não ter acabado ainda. Eu explico tudo pra você. Bem-vinda ao Law and Crime, sou Angelette Levy. Fugir da prisão não é algo que deveria ser fácil, mas para 2 detentos em uma cadeia em Ohio, não parece que foi tão difícil assim. Essa história começa em Georgetown, que fica a menos de 80 quilômetros a sudeste de Cincinnati. Fica no condado de Brown, um condado rural às margens do rio Ohio. Roy Jean Butler e Jerry Lee Cooper estavam presos na cadeia do condado de Brown. No dia 15 de setembro, o xerife afirmou que eles escaparam da cadeia por uma janela. Sim, você me ouviu direito. Eles fugiram da cadeia por uma janela. Realmente nem parece algo que deveria ser possível nos dias de hoje. Mas foi isso que aconteceu. Os homens fugiram, de acordo com o xerife. Butler e Cooper roubaram um pedalinho. Sim, um pedalinho, e atravessaram o rio Ohio até Kentucky e então se separaram. Agora você pode estar se perguntando, ok, mas por que esses 2 estavam na cadeia em primeiro lugar? Bem, Jerry Lee Cooper estava preso por conspiração para matar um homem e tentativa de assassinato. A promotora diz que Cooper recebeu $150 para matar um homem. Então, ele pegou uma carona do Kentucky até Ohio, atirou no peito do homem com uma arma emprestada e depois voltou de carona para o Kentucky. Felizmente, essa vítima sobreviveu. Então, Jerry Lee Cooper estava aguardando julgamento na cadeia do condado de Brown por essas acusações. Roy Jean Butler estava preso por tráfico de drogas e porte de arma como condenado. Agora, espalhou-se pela pequena cidade ribeirinha de Maysville, Kentucky, que um homem acusado de tentar matar alguém estava à solta. E as pessoas estavam assustadas, elas estavam se trancando dentro de casa. Naquela região, muitas pessoas têm armas e as mantêm por perto. Para tornar tudo ainda mais assustador, não foi a primeira vez que Jerry Lee Cooper foi acusado de fugir da prisão. Não. Lá em 2002, ele fugiu de uma prisão em Kentucky e foi condenado a 10 anos de prisão por isso. Nossa, então começou a busca por esses 2, Roy Jean Butler e Jerry Lee Cooper. Logo encontraram Butler. Segundo o xerife, os delegados o prenderam na manhã seguinte à fuga dele e de Cooper. Mas isso foi na manhã de 16 de setembro. A busca por Jerry Cooper ainda continuava e todo mundo estava envolvido. Até o FBI foi chamado para ajudar. Estamos extremamente exaustos, mas não vamos parar nossos esforços novamente. Estamos tentando cobrir mais de 1.200 acres das terras de caça dele. Foi aqui que ele cresceu. Ele conhece cada centímetro desta propriedade. E há várias áreas onde ele consegue se esconder. A mata é tão densa que mesmo à noite não conseguimos penetrar com imagem térmica, ou pelo menos é muito difícil fazer isso. Temos cães agora na área procurando por ele. E novamente estamos usando o máximo de recursos possível para localizá-lo. E nossa prioridade é fazer isso agora. Então, esse era o xerife do condado de Mason, Kentucky, e ele estava atualizando as pessoas naquele momento, em 20 de setembro. Naquele momento, Jerry Cooper estava foragido há quase 5 dias, e isso estava sendo exaustivo para os delegados do escritório dele. Enquanto continuamos atendendo aos chamados de serviço para nossa comunidade e desempenhando nossos diversos outros deveres, a maioria do pessoal aqui não tem ido para casa com seus filhos, com suas esposas, com seus cônjuges. E, novamente, sabemos que é frustrante, mas eu garanto que estamos mais frustrados do que qualquer um, porque ele ainda está solto. Então nós vamos encontrá-lo. E isso pode levar algum tempo. Queremos agradecer a todas as pessoas que nos forneceram comida, bebidas e apoio. Muitas pessoas trouxeram equipamentos, veículos e ferramentas para facilitar nossa circulação nessas florestas. E somos muito, muito gratos por isso.
Estamos muito agradecidos por ver nossa comunidade se unir e nos apoiar aqui, ajudando em nossa missão. É aqui que o FBI entra em ação. A agência ofereceu uma recompensa de $10 mil e recebeu uma dica de que Jerry Lee Cooper tinha ligado para sua irmã do número de telefone de alguém. Os federais conseguiram um mandado e descobriram que a irmã de Cooper ligou para Marlena Strasbaugh. O FBI, eles não estavam brincando aqui. Eles rastrearam Marlena Strasbaugh e descobriram que ela foi até uma casa em Louisville, Kentucky. Então, o FBI e os delegados do xerife rastreiam a Cadillac Escalade branca de Marlena Strasbaugh e a param. Este é um vídeo de drone da abordagem, mostrando ela saindo do veículo com uma camiseta azul. Uma agente do FBI disse que Marlena contou que Jerry Lee Cooper saiu da floresta perto de sua casa e que o chamou de velho conhecido. Ela o reconheceu e ele ofereceu dinheiro para levá-lo à casa de uma mulher em Louisville. William Strasbaugh, marido de Marlena, também estava no SUV. Marlena Strasbaugh e William Strasbaugh estão presos, acusados de obstrução da justiça ou prisão. O FBI diz que Marlena contou a eles que a irmã de Cooper, na verdade, lhe enviou $25 para levar o irmão até a casa dessa mulher em Louisville. Então o FBI foi até a casa dessa mulher na noite de segunda-feira e prendeu Jerry Lee Cooper quando o viram sair. E dá pra ver que ele mudou drasticamente a aparência. Então eu quero chamar Colin Schmidt. Ele é um agente aposentado do FBI e também perito especialista da Cronos Peritos Judiciais. Então, Colin, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu realmente aprecio o seu tempo. Primeiramente, eu preciso saber sua reação, porque essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando comecei a ler sobre esse caso. Estou chocada que em 2025 2 detentos em uma cadeia do condado possam escapar por uma janela. Bem, parece que está ficando, é uma questão de complacência, né? O pessoal da cadeia simplesmente não está, francamente, fazendo o seu trabalho, porque essa é, acho, a terceira ou quarta vez que isso acontece. Acho que houve um grande caso em Nova Orleans e em mais alguns outros lugares. Então, depende do xerife do condado agir com rigor, acabar com as besteiras nas cadeias e responsabilizar as pessoas, pois o trabalho deles é manter as pessoas presas. Mantê-las presas. E enquanto elas estiverem lá dentro, mantê-las seguras e, obviamente, garantir que elas não consigam simplesmente escapar assim. Tipo, pra mim parece algo de 1982 em Os Gatões ou algo assim. Penso exatamente nisso quando começo a ler sobre esse caso. Então, esses dois caras, Butler e Cooper, eles saem pela janela da cadeia, o que pra mim ainda é inacreditável que possa acontecer em 2025. E aí a polícia diz que eles correram até o rio Ohio, roubaram um barco a remo e atravessaram o rio remando. Agora parece que voltamos para os anos 1800. Eu me sinto como se estivéssemos em um capítulo de Huck Finn ou algo assim, sabe? Aquele Huckleberry Finn. Então eles fazem isso, atravessam o rio Ohio e aí esses dois caras se separam. Quero dizer, o que você acha disso? Bem, não houve planejamento. Sabe, eu acho que eles encontraram essa janela que não estava segura. Eles saíram e de repente pensaram, e agora, o que fazemos? Então eles estavam apenas reagindo às circunstâncias e basicamente pensaram, ok, essa é a única maneira de atravessar o rio, e aí eles roubaram. E parece bem ridículo se fosse um enredo de televisão, mas essa é realmente a verdade. E então eles se separaram e não parece que foi muito difícil encontrá-los, pelo jeito, sabe, para onde eles foram. Sim, quero dizer, eles fizeram isso. Um deles foi mais difícil de achar. O mordomo apareceu no dia seguinte, acho, na floresta. Então não foi tão difícil assim. Mas o Cooper, eles estão procurando por ele na floresta. Eles estão falando sobre como é um matagal denso e coisas assim. Você tem delegacias de xerife rurais. Não que eles não pudessem fazer isso, não que eles não pudessem encontrá-lo, mas talvez eles não tenham os recursos que alguém como o FBI teria. E esse Cooper, Jerry Lee Cooper, ele é acusado de matar alguém ou tentar matar alguém. É uma tentativa de assassinato por $150 atirando no peito de alguém, o que pra mim é inacreditável. Então, você acha que foi por isso que eles trouxeram o FBI? Porque o FBI, obviamente, teria mais recursos para ajudar a tentar encontrar esse cara.
Exatamente. Então, se fosse, eu tive um caso assim, quando estava no FBI e em uma equipe da Special Weapons and Tactics, em que tivemos um preso fugitivo e eles trouxeram o condado local, que ficava no interior de Wisconsin, e nos chamaram por alguns motivos diferentes. Primeiro, nós tínhamos uma equipe da Special Weapons and Tactics, equipada para lidar com um suspeito armado. Mais importante, conseguimos colocar um Forward-Looking Infrared no ar, que é um avião ou helicóptero com tecnologia infravermelha, para descobrir se há alguém escondido sob a vegetação. Tudo se resume ao fato de que trouxeram o FBI não só pelos recursos humanos, mas também pela tecnologia que ele oferece aos casos. E aprendemos muito neste depoimento sobre a tecnologia que o FBI trouxe para a investigação. E muito disso tinha a ver com a tecnologia de celulares. E assim eles conseguiram, sabe, obter esse mandado de circunstâncias emergenciais ou algo assim. E eles conseguiram obter alguns registros de celular e determinaram que, sabe, Cooper estava conversando com alguém e a irmã dele estava conversando com essa mulher chamada Marlena Staubau e enviando dinheiro para ela pelo Cash App. E foi assim que eles conseguiram rastrear esse cara e descobrir tudo. Sim, eles conseguiram um mandado, ultrapassagem de fronteira, ausência de permissão por fuga não autorizada para evitar acusação. E o propósito disso é criar uma jurisdição federal para o FBI, porque o FBI não tem por si só jurisdição para perseguir criminosos locais que fugiram. Agora eles podem fazer isso com criminosos ou prisioneiros federais fugitivos. Além disso, o FBI é provavelmente o melhor do mundo em perícia forense de celulares, especialmente no rastreamento de telefones. Eles têm algo chamado Equipe Central de Atendimento e Suporte, que basicamente são agentes, que são treinados para extrair informações de celulares e de torres de telefonia. E nos dias de hoje, se alguém tem um celular, o FBI vai encontrar essa pessoa. Essa é a realidade. E nós já vimos isso. Já ouvimos falar sobre a tecnologia central de atendimento e suporte e sobre aquela equipe. Nós ouvimos sobre isso no caso Kohlberger, que foi realmente muito utilizado porque esse caso nunca foi a julgamento. Nós nunca ouvimos o depoimento de Nick Balance, que iria testemunhar sobre essas coisas e os sinais. Mas, sabe, há muita discussão sobre se isso é realmente tão preciso e todas essas coisas. Então, como ex-agente aposentada do FBI, você realmente acredita que isso é preciso? E pelo que eu entendo também, se você não tem todos os dados, eles fazem coisas como testes de direção para tentar obter alguns dados também, coletando dessa forma. Sim, eu não fazia parte da equipe central de atendimento e suporte, então não posso dar muitos detalhes. Basicamente é uma questão de física, sabe? Eles estão triangulando o sinal entre diferentes torres de celular. E por causa da potência do sinal, é assim que eles conseguem localizar. Além disso, todos os celulares possuem sistema de posicionamento global, o que permite identificá-los. E a terceira forma seria se eles acessarem o Google ou alguns desses servidores ou navegadores. O Google, você sabe, captura seu sistema de posicionamento global quando você entra lá. E se eles estiverem usando certos navegadores como... Você sabe, Bing ou outros, de novo, capturam seu sistema de posicionamento global. O FBI pode identificar a localização de um telefone de 4 ou 5 maneiras diferentes. Interessante. Voltando para esse cara, Jerry Lee Cooper, sabe, funcionou. Eles conseguiram fazer isso. Eles conseguiram, sabe, era uma tecnologia eficaz e mostrou que era precisa. Quero falar sobre o quão perigosa uma pessoa como essa pode ser, sabe, se ela for encurralada. Esse é um cara que está disposto a fugir da prisão. Segundo os promotores, ele aceitaria ir à casa de um desconhecido por $150 e atirar no peito dessa pessoa. Então você encurrala ou encontra alguém assim fugindo? Não dá para saber o que eles poderiam fazer. Por isso tenho certeza que usam equipes da Special Weapons and Tactics com força esmagadora. Então se eles o encontrarem ou quando o encurralarem, ele não vai ter escolha. E se ele quiser morrer pelas mãos da polícia, as autoridades vão garantir que ninguém seja ferido. Então, alguém assim é basicamente, sabe, uma pessoa antissocial.
Provavelmente ele vai passar o resto da vida em uma cela de prisão, pois não consegue se integrar ou funcionar socialmente, seja qual for o motivo, já que não consegue se controlar. Eles rastreiam o cara até Louisville, Kentucky. Quero dizer, provavelmente é cerca de 1h30, entre 1h30 e 2 horas de carro de onde ele fugiu, se não for um pouco mais. E nesse momento, ele já mudou sua aparência, raspou completamente a cabeça. Os cúmplices que foram acusados de ajudá-lo aparentemente o deixaram entrar em sua casa. Foi lá que ele raspou a cabeça, se limpou, pegou roupas novas e eles o levaram até a casa de uma mulher em Louisville. E é lá que eles conseguem rastreá-lo e o encontram com essa mulher. A mulher não é acusada agora. Eles realmente o encurralam. É uma equipe da Special Weapons and Tactics do FBI. Temos uma foto disso. Aquele casal, William e Marlena, eles foram acusados porque o levaram. Eles são acusados de ajudá-lo. Por que a irmã dele e a outra mulher, por que elas talvez não estão enfrentando acusações também? Bem, especula-se que elas cooperaram, que provavelmente ajudaram as autoridades a identificá-lo e encontrá-lo. Por isso elas não seriam acusadas. Isso não impede que eles o acusem futuramente, pois em casos assim, a investigação continua. Obviamente você vai começar pela cadeia do condado para descobrir o que aconteceu, para ver se alguém o ajudou lá, porque estamos vendo casos disso, assim como funcionários da prisão ajudando detentos a fugir. E então eles vão fazer uma linha do tempo e toda a investigação para ver se houve mais alguém que o ajudou, porque vão levar todos à justiça, já que fugir de uma cadeia do condado é simplesmente inaceitável. É simplesmente ridículo isso sequer acontecer. Tenho certeza de que o xerife desse condado está extremamente irritado por isso ter ocorrido sob sua responsabilidade. Sim, acho que ele provavelmente está mesmo. Nós tentamos conseguir uma entrevista com ele e ele realmente não está querendo aparecer para fazer isso. Sim, esse é o maior fracasso aqui. O fato de que 2 caras, entre 20 e 2 horas 30 e 20 e 3 horas 30 da noite, eles sabem quando isso aconteceu, sabe? Entre 20 e 2 horas 30 e 20 e 3 horas 30, conseguiram escapar por uma janela de uma cadeia do condado. E isso, pra mim, é a parte mais absurda de tudo isso, porque sua cadeia não deveria ser mais segura? E se eles conseguiram escapar, é porque alguém não estava vigiando direito para isso acontecer. Bem, isso me leva a especular que foi alguém de dentro que ajudou eles, que alguém meio que disse para onde ir, o que fazer, ou fez vista grossa para o comportamento deles por algum motivo. Então, não só os detetives do condado eles vão investigar isso, mas parece que provavelmente o Estado e talvez até o FBI vão fazer a investigação para descobrir se houve algum cúmplice, né? Porque eles certamente precisam ser responsabilizados, porque senão mais presos vão acabar saindo pelas janelas daquela cadeia. Você não pode ter agentes penitenciários corruptos, porque é isso que eles seriam. Eles seriam corruptos. Eles não cumprem o trabalho se permitem que pessoas quebrem janelas e fujam da cadeia, se for o caso. Exatamente. Então, a corrupção é a principal preocupação de qualquer chefe de polícia, sabe? Para garantir que ele tenha uma equipe íntegra que vai fazer o trabalho pelo qual são pagos, porque uma maçã podre estraga o barril, como dizem. Então ele tem que agir de forma agressiva, ou ela, seja quem for o xerife, e descobrir o que aconteceu. Quem ajudou, se é que houve ajuda, deve ser levado à justiça imediatamente. Então você acredita que provavelmente já existe e deveria existir, se ainda não houver, uma investigação interna em andamento neste momento? Eu recomendaria uma investigação externa, né, trazendo pessoas de fora, uma investigação criminal externa para entrevistar todo mundo, porque nesses departamentos pequenos, geralmente há funcionários de gerações que se conhecem há décadas. Então você precisa de alguém completamente independente para vir e entrevistar todo mundo, para garantir que a investigação tenha total integridade. Sim, sem dúvida. Bem, eu só acho que esse caso é uma loucura. Eu acho uma loucura que alguém consiga escapar por uma janela de uma cadeia
Quero dizer, se não é forte o suficiente, então você já tem grandes problemas de segurança aí. Sua cadeia não é segura se alguém foge por uma janela em 2025. É só minha opinião, Colin. Você é o especialista. Já cobri isso antes, mas só passei por cadeias do condado. Eu já vi as janelas deles. Às vezes elas nem são grandes o suficiente para você conseguir passar por elas, mas quero saber sua opinião sobre isso. Bem, na verdade eu tive um caso quando estava no FBI em que um informante me contou sobre uma possível fuga de prisioneiro. E então, quando eu levei isso ao conhecimento das autoridades da cadeia em Milwaukee, eles apertaram o cerco e resolveram a situação, por assim dizer. E esse era um caso em que eles iam amarrar lençóis e escorregar pela janela. Então, essa é outra coisa. As cadeias do condado estão cheias de informantes. Outro caminho para os investigadores seria conversar com esses informantes para descobrir o que estava acontecendo. Por que isso ocorreu? E qual o comentário nas ruas? Sim, com certeza. Alguém lá certamente está disposto a falar e negociar algum benefício no processo. Colin Schmidt, muito obrigada pelo seu tempo. Eu agradeço. Obrigado. Então, Jerry Lee Cooper e Roy Jean Butler estão ambos acusados de fuga em Ohio e ambos estão presos em Kentucky. Eles terão que ser extraditados de volta para Ohio para enfrentar acusações criminais lá. Isso é tudo neste episódio de Lei e Crime. Sou Angelette Levy. Obrigada por me acompanhar. Até a próxima.